Então, vamos dar início a mais um estudo pelo EPT, o Espiritismo para Todos, que possa ser um estudo, né, com bastante fraternidade, amizade, respeito, que a gente possa aprofundar, né, no entendimento da nossa doutrina espírita, compreender melhor, né, os princípios, a sua teoria. Nós paramos na página 315, no parágrafo, né? Admitindo isso, o que há de mais justo que a liberdade. Só que a gente vai começar a leitura num parágrafo acima, para que a gente, né? Porque um está interligado ao outro, para que a gente possa relembrar e aí já seguir na leitura. Alguém quer ler, por favor? Eu posso ler um pouco. Por favor, Cê. Obrigada. Foi a confusão feita entre esses dois conceitos, dor ou sofrimento físico e sofrimento moral, que permitiu à religião das civilizações ancestrais manter o homem submisso pelo medo. Em verdade, a dor física está relacionada com as necessidades instintivas e é uma sensação fisiológica controlada pelo sistema nervoso, útil e necessário para a harmonia da natureza. Todos os seres vivos estão sujeitos aos sofrimentos físicos, pois esses são uma condição natural da vida material. Não são jamais um castigo, como não o são as demais vicissitudes da vida. Para o espírito que deseja se aprimorar, tornam-se uma oportunidade, um recurso para o seu aprendizado. Já a dor moral é uma sensação do espírito humano inerente às faltas cometidas e à imperfeição, conforme a lei natural da justiça divina. Desse modo, sendo o mal voluntário e facultativo, quem o faz escolhe de própria vontade e é o único responsável pelo castigo ou consequência natural que dele decorre, que é a dor ou sofrimento moral. A mais ampla liberdade é o fundamento da justiça divina, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Kardec assim resume a lei da justiça divina. Admitido isso, o que há de mais justo que a liberdade de ação deixada a cada um? A estrada da felicidade está aberta a todos. O fim é o mesmo para todos. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor, a fim de que cada um tivesse o mérito. Cada um é um livre para trabalhar e não fazer nada por seu adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa é mais cedo recompensado. Aquele que se desvia no caminho ou perde tempo atrás da sua chegada e só pode culpar a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem, sendo livre, não é fatalmente impelido nem para nem para outro. Tal é a lei da justiça divina. A cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Capítulo 8. Ficou claro aqui, gente, esse trecho? Alguém tem alguma dúvida? Que foi o que a gente debateu a semana passada. Acho que para mim não tenho dúvida, né? Principalmente nessa palavra que ele usa, né? O mal é voluntário e facultativo.
Quem o faz, escolhe de própria vontade. E aqui, quando ele fala, o homem sendo livre não é fatalmente impelido nem para um, nem para outro. É. Porque quando a gente vai pesquisar a questão da liberdade, ele vai falar assim, ó, chama-se ação livre aquele cujo princípio reside em si mesmo, aquela que é o resultado de uma causa, que obra em virtude de sua energia própria, sem ser impelida por uma força estranha. Quem traz esse conceito de liberdade? O Eduardo Ferreira França, lá naquele livro, Investigações de Psicologia, né? Quando ele vai trabalhar a vontade como a força da alma, e aqui a vontade está no sentido de escolha. E o conceito de liberdade para ele é esse. Quando você escolhe por si próprio, não existe, né, algo que está te impelindo, não existe uma força estranha, não existe o diabo, não existe a força do mal. As suas escolhas enquanto alma humana são voluntárias, são livres. Certas ou erradas, né? A gente está aqui no processo de aprendizagem, mas não existe uma força te impelindo ao mal ou a uma má escolha. Você é livre. E aí vem a questão dos animais, que a gente vai entrar neles mais para frente, que aí tá bem detalhadinho, não tem necessidade da gente ficar passando, porque tem uma parte aqui na 320 que é bem detalhada a explicação. Tem a Revista Espírita também, que ele cita. Então, ficou claro? Podemos seguir? Mari, a gente está na 316, tá? Boa noite. Boa Diga, noite. Miriam. Você ia falar, Miriam? Não? Então, vamos seguir. Continuar aqui na 316. As vicissitudes da vida possuem diferentes valores durante a evolução do princípio espiritual, desde o átomo até o espírito feliz. O corpo físico faz uso dos impulsos da dor física e dos prazeres com a finalidade de cumprir as necessidades do instinto, preservação do ser e da sua espécie, evolução das espécies e a harmonia da natureza. Os animais obedecem cegamente a esses estímulos, mas dor física e prazer não refletem a moral, o bem e o mal, mas sim o que é necessário e útil para o ser, a espécie e a natureza, o bom e o ruim. E o que é bom para uma espécie é ruim para outra, seguindo as estruturas da harmonia natural. A questão ética está relacionada com o que é o bem e o mal, segundo as leis morais presentes na consciência do espírito humano. Já fatos associados com o impulso da dor física e do prazer podem ser classificados em bons e ruins, nada tendo a ver com a moral, mas com o que é útil e necessário para cada espécie. Assim, o que é bom para uma é ruim para outra. Consideremos um exemplo. Existem espécies de animais carniceiros importantes para o equilíbrio dos ecossistemas que, ao consumirem a carniça das carcaças abandonadas por predadores ou de animais que sofreram morte natural, combatem a proliferação de doenças causadas pelos micro-organismos da carne em putrefação. São as hienas, urubus, abutres, coiotes, dragão de Komodo, entre outros. Maxilares fortes estilhaçam ossos
e estômago altamente ácido desintegram os fragmentos. O cheiro de carniça estimula prazer nessas espécies, mas a outras espécies, até mesmo a nós humanos, esse cheiro provoca nojo e repulsa. Ou seja, o que é bom para uma espécie é ruim para outras. O propósito dos instintos está no útil e necessário, nada tendo a ver com as questões morais. Os animais não são bons nem maus, não agem com liberdade de escolha, são absolutamente dominados pelos instintos. No entanto, popularmente se confundem as duas coisas. A hiena é considerada um animal imundo, cruel, nojento, pois, pois é um escavador de túmulos, comedor de podridão. Mas, em verdade, o seu comportamento não é moral, é somente útil e necessário para a natureza. Dor física e prazer são estímulos que almejam provocar no ser os atos necessários para os instintos. A fome incita o animal para a busca do alimento e a tristeza da saciedade determina que ele pare de comer e descanse, privilegiando a digestão. O medo faz fugir, a raiva faz atacar. O nojo e o sabor ruim afasta um animal de um alimento impróprio para ele, enquanto atrai e estimula outra espécie. O prazer é um instrumento do corpo animal para levar o ser a realizar as suas necessidades pela indução aos atos. Quando faltam nutrientes, há o impulso da fome. Ao achar o alimento, vem a recompensa do prazer, que se estende, culminando quando se está saciado. Então, vem o bem-estar, o sono, o afrouxar da musculatura. Em nosso planeta, essas sensações prazerosas motivam animais desde milhões de anos. O ser humano primitivo, porém, desde que, ao despertar da razão, passou a fazer escolhas, investe na ampliação dos prazeres. Com o tempo, aprendeu a variar, experimentar, prolongar. Todavia, quem está no comando é o instinto. Todo prazer tem começo, meio e fim. Quando se repete muito, ele perde a intensidade. Exagerado, torna-se uma obsessão, condicionamento incontrolável. É o vício. O indivíduo viciado perde sua autoestima, pois sente que o hábito é mais forte que sua vontade, subjugando-o, considera-se escravo e impotente. A cultura materialista e dogmática que impera na sociedade mundial agrava o problema. Universidade, escolha, meios de comunicação, todos repetem diariamente numa lavagem cerebral das crianças aos idosos. O prazer é a felicidade. Essa mentira milenária incentiva a comprar objetos, destinar o tempo e o próprio projeto de vida ao objetivo de conquistar prazeres, fugir da dor. Essa ideia de que os prazeres trazem felicidade e recompensa, e as dores e sofrimentos são os castigos e o mal, esse maniqueísmo induz as pessoas a dividirem os fatos de suas vidas entre bons e maus, segundo o prazer e a dor que conquistam. Ficam todos infelizes. Aqueles que não têm recurso para os prazeres ficam infelizes pelo que não têm. Aqueles que possuem tudo, compram tudo, ficam infelizes porque tudo isso não dá felicidade. Só vazio, insegurança, solidão, medo, ansiedade. Essa é a cultura do velho mundo e sua mentira. A grande mudança de entendimento que vai revolucionar a humanidade está em compreender
que dor e prazer são fisiológicos, enquanto sofrimento, moral e felicidade são sensações da alma. Os primeiros são inevitáveis entre os encarnados e buscar o equilíbrio é o ideal. Os últimos dependem do interesse, esforço e dedicação de cada um pela evolução da alma. Prazeres e dores físicas não são sensações que ocorrem com a mesma intensidade para todo mundo. O ser humano, de indivíduo para indivíduo, de povo para povo, convive com diferenças de gostos, impulsos, hábitos decorrentes da adaptação ao ambiente, que nada tem com a questão moral, mas referem-se ao que é útil e necessário para cada um, em seu tempo, em seu lugar de origem. O chinês, por exemplo, em virtude da escassez de alimentos e da grande concentração populacional, adotou insetos como alimento. O ocidental sente repulsa diante deles. Não se trata de certo ou errado, bem ou mal, mas do que é útil e necessário para um povo e para outro não. Individualmente, uma pessoa pode experimentar uma comida e achá-la ruim, enquanto o outro, à mesa, ao comê-la, gostam dela. Isso ocorre em virtude das diferenças de paladar e de hábitos alimentares aprendidos desde a infância por cada um. Por isso, na verdade, a comida não está ruim, mas parece ruim para aquele que não gostou. Essas questões tornam-se de cunho moral quando os indivíduos adotam o preconceito contra aqueles que possuem hábitos, gostos, aparências e outras particularidades naturais das diferentes etnias, localidade ou grupos sociais. Separar o que é fisiologia do que é da alma, acabando com essa confusão, é o único meio de extinguir os preconceitos. A moral tem início com o espírito humano. Ela depende das faculdades da alma, razão, vontade, imaginação. Mas essas faculdades são conquistas progressivas desde a nulidade na primeira encarnação humana, progredindo pouco a pouco, vida após vida. Enquanto as religiões ancestrais determinam o dogma de que a alma humana é criada perfeita por Deus e degenera pelo mal, o Espiritismo, a partir da observação de milhares de depoimentos dos espíritos em toda a escala evolutiva, além dos ensinamentos dos espíritos superiores, demonstra o inverso. Ou seja, os espíritos, em sua primeira vida humana, são simples e ignorantes, portanto, sem o desenvolvimento da razão e sem o domínio da vontade. Todos os valores intelecto-morais e habilidades de sua personalidade futura serão fruto de sua conquista pessoal. Tudo o que somos é por nosso mérito. Pode continuar, ou acho que eu vou parar. Eu vou parar aqui. Alguém pode continuar? Ou você vai falar alguma coisa, alguém vai falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Eu achei que ficou bem explicadinho e ele vai aprofundar mais isso na parte do que a gente vai entrar agora, né? Sobre o espírito é sempre o árbitro do seu próprio destino. Ele vai aprofundar nisso mais ainda. Aqui Então, talvez explica o que a gente já sabe, mas de repente você falando que nem filho, falando mais, a gente vai entender, poxa, isso ele não gosta, mas eu gosto. Por quê? Porque maltratar o outro porque gosta, ou porque achar ruim com essa comida que existe. É isso, está bem claro. a gente tem que separar as questões fisiológicas, que são, né, focadas nas questões fisiológicas, e das questões morais. São coisas diferentes, né, que requerem essa separação.
o bom e o ruim, que é diferente do bem e do mal. São princípios diferentes, um está relacionado à fisiologia e outro está relacionado à vida moral. Mas eu acredito que aqui na página 320 ele vai continuar falando sobre isso, sobre o animal que vive submetido às leis fisiológicas, condicionado, né, pelos instintos, ele é conduzido pelos instintos, as emoções, assim como nós, porque nós também vivemos um corpo animal, né? Mas pelo processo evolutivo da alma, quando a gente reencarna como um espírito humano, a gente ganha, né, a centelha divina, novas faculdades, e aí ele vai trazer o desenvolvimento de tudo isso nesse item que a gente vai entrar agora. Aí a gente vai lendo, quem quiser parar, fazer algum comentário, fica à vontade. Eu, Quem eu quer? gostei desse parágrafo aqui que ele fala. Essas questões tornam-se de cunho moral quando os indivíduos adotam o preconceito contra aqueles que possuem hábitos, gostos, aparências e outras particularidades naturais das diferentes etnias, localidades ou grupos sociais. Separar o que é da fisiologia do que é da alma, acabando com essa confusão, é o único meio de extinguir os preconceitos. Então, o ser humano lá na fase inicial dele, né, que ele não tem responsabilidade, que ele não desenvolveu o livre-arbítrio dele, ele é simples e ignorante ainda. E daí ele vai seguir no instinto dele. Mas a partir do momento que ele começa a fazer uso do livre-arbítrio dele, aí ele chama atenção aqui falando que o equilíbrio, né, você saber que você está num corpo animal, saber as necessidades que ele tem e fazer de maneira equilibrada. E a gente também começando a ter conhecimento da moral, né? Que é as leis que estão na nossa consciência enquanto espírito humano. Então, por exemplo, a ideia de mal, né? A gente confunde muito, né? Que é bom e ruim, mal e bem. Então, a gente pode julgar um povo e falar assim, nossa, aquele povo é mau. Mas ele, não é que ele é mau, é que ele está fazendo uso de coisas que, no nosso ver, é ruim. Não é bom, né? Então, aí, bom e ruim, ruim seria no sentido alimentar. Porque E está do modo ligado à de viver fisiologia, também, à porque às vezes necessidade, tem que foi pessoas o que têm um exemplo que ele deu. modo de viver diferente da gente. Daí a gente fala assim, por exemplo, ó, algumas crenças religiosas, há algum tempo atrás, tanto a católica quanto a protestante, os homossexuais, eles iam tudo para o inferno. Então, aí já Então, entra eles nas estavam questões vendo essa morais, opção Rô. de vida, eles estavam vendo como mal, Então, né? mas aí Eles já estavam entra achando na ruim questão para eles, moral. mas eles estavam vendo como mal. Então, mas aí já entra na questão moral, que é isso que ele está falando aqui. Quando você pega questões da pessoa Aí e é o coloca no julgamento, não sentido é? de preconceito, você está entrando nas questões morais. Aí, isso, aí entra nas questões Porque morais. não importa o corpo que aquele espírito está vivendo. Porque qualquer Uhum. um pode reencarnar num corpo de um chinês, de um japonês, de uma pessoa, de um alemão. Não importa o corpo. O que Sim, importa são as questões da alma. E é sim. isso que, quando eu olho para o outro e eu me estranho com a diferença que tem no outro, ou quero diminuir o outro no seu valor, aí eu esbarro numa questão moral, no bem e no mal. Isso, e daí, no caso, para mim, quando eu me conscientizar, eu vou perceber que eu fiz um mal para mim por estar olhando para o outro e pensando dessa maneira, julgando. Estou fazendo um mal para mim. Você está Por criando uma aí. imperfeição. O mal que você está fazendo é desenvolvendo imperfeições, desenvolvendo preconceitos, Uhum. aonde você se coloca como um privilegiado,
que é o que ele coloca ali na página 315, que ele coloca lá naquela notinha menor, né? Ele fala assim: Deus fez a felicidade o prêmio do trabalho e não do favor, a fim de que cada um tivesse o seu mérito. Não existe seres privilegiados. Eu posso até olhar para mim e falar: nossa, eu sou perfeita, eu sou linda, e começar a desenvolver imperfeições. Eu sou melhor que o outro, eu tenho mais direito que o outro. E aí eu me apego nas questões fisiológicas. Isso é um mal, é o abuso. Uhum. E as questões bom e ruim estão sempre ligadas às nossas necessidades fisiológicas. E aí a gente aprendeu a fazer disso questões morais, né? Que é a parte de ficar julgando, né? Ou então de falar assim, a pessoa ela é vegana, ela é um espírito mais evoluído, e a pessoa que é carnívora, ela é menos evoluída. Aí a gente pega e fica tentando colocar no campo da moral, e não tem nada a ver, né? Então, eu não tenho como fazer essa inferência, porque o íntimo de cada um é subjetivo, que é o que a gente está estudando no sábado com o espiritualismo racional. Somente o outro sabe o que se passa dentro de si. Eu não consigo olhar para o outro e mensurar qual é o processo de conquista moral daquele indivíduo. É impossível. Até mesmo eu observando o ato, não expressa a intenção ou o que levou ele a cometer aquele ato. Que é aquele exemplo que eu sempre dou. Eu posso falar para vocês, eu gosto de vocês, mas você sabe o quanto eu gosto? Não tem como mensurar. A pessoa que consegue fazer essa mensuração sou eu, porque é um ato subjetivo. Por isso que quando a psicologia vai estudar o ser humano, né, as questões da alma, é a subjetividade, a individualidade. E Kardec segue pelo mesmo caminho psicológico da psicologia. Ele vai estudar o quê? A individualidade que sobrevive ao corpo. E cada alma tem a sua individualidade, a sua subjetividade, que lhe é própria, de acordo com o seu desenvolvimento, com as suas conquistas, com o seu mérito, com o seu processo de desenvolvimento. Então, eu não consigo fazer inferência. Toda vez que eu faço uma inferência, eu estou entrando no campo do julgamento. Porque é subjetivo, é do outro, não é meu. Né? Não pertence a mim, pertence ao outro. Ô, Rosângela, Hitler era vegetariano. Eu soube. Eu nem sabia disso, Roli. Então, não interfere nada na moral. É para se pensar, né? É isso que eu disse. Às vezes a gente pega coisas Vamos lá, gente. que é do instinto, lá da natureza humana, a proteção e tal, e pega e leva para esse lado de bem ou mal. Aí você olha para a cultura, para a pessoa do povo e fala, é mal, né? Essa conduta é má. Ou essa conduta é boa, é do bem, né? Essa conduta é do bem. E não tem nada a ver. Então, mas até a questão do instinto a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, o Paulo eu trouxe um exemplo, não sei se foi na live, em que momento que ele falou isso. Se você pegar um animal, então, antigamente, até o estudo do animal tinha questões que a gente hoje pode repensar, né? Que os estudos têm caminhado para outro sentido. Então, se você pegava um orangotango lá na África, submetia ele a uma viagem cansativa, né? Tirava ele do habitat natural dele. Quando você solta ele numa jaula, você quer que o animal esteja como? Extremamente reativo, porque ele foi ali agredido e ele está sobre a tensão do medo e da raiva. Então, é lógico que ele vai pegar na grade, ele vai chacoalhar a grade, ele vai externalizar essa emoção. Mas isso não quer dizer
que quando ele está condicionado pelo instinto, ele é um animal agressivo. Ele, dentro do seu habitat, ele age de outra forma, eles agem em solidariedade uns com os outros. E então, todo esse entendimento que a gente precisa refletir, porque o instinto, ele sempre é um guia seguro, porque provém da justiça divina. O instinto, ele vai ajudar para que o animalzinho, né, supra as suas necessidades fisiológicas do seu desenvolvimento. E aí entra a parte, né, neurológica do cérebro, que vai dar o comando, um estímulo para que ele busque na natureza aquilo que ele necessita, o alimento. Então, esse é um outro estudo que a gente avança, né, no entendimento hoje diferente, que o espiritualismo também traz esse estudo sobre os animais, a forma como ele se organiza, que agora eu não vou me lembrar como que o Paul Janet traz isso, mas ele fala dos animaizinhos que vivem em sociedade, que um ajuda o outro. Acho que foi na sexta-feira que passou até no Globo Repórter, as formigas, gente, elas atravessando por um lugar seguro, uma vem em cima da outra e coloca as formiguinhas pequenininhas por cima, para que elas não se afoguem. E elas ficam dias ali boiando na água até achar um lugar seguro, na época que vem a enchente, naquela região, até achar uma árvore segura, que elas ficam ali até que o nível da água baixe. Você observa a natureza, você vê a harmonia de Deus ali, a condução é perfeito. Às vezes a gente, como ser humano, ali na enchente que a gente viu no Rio, as pessoas não conseguiam se organizar para salvar as outras. E estavam usando o quê? A inteligência racional, que pensa. E ali você vê aquelas formigas se organizando de uma forma tão perfeita. Qual a inteligência que tem por trás disso? Se a gente está compreendendo pelo Espiritismo que não é uma inteligência racional, é instintiva, mas qual é a origem do instinto? Que a gente estuda na Gênese. É proteção? Então, Kardec vai falar que a origem do instinto, né, a teoria verdadeira, é aquela que está de acordo com a justiça divina. Porque tendo uma inteligência tão perfeita por trás, Obediência à lei, né? isso só pode ser uma sabedoria maior do que a gente consegue compreender. E ele remete tudo isso a Deus, ao Criador. Mas tem coisas que a gente não consegue entrar nos desígnios do Criador, né? Mas a gente observa e vê nitidamente a harmonia que existe ali. Há uma sabedoria. Gente, elas vão se colocando uma em cima da outra. É uma coisa tão perfeita que além de tudo, elas ficam embaixo, em cima da folha de um objeto, é tipo uma folha, para que os predadores não consigam vir por baixo da água e pegar elas. Elas camuflam. É uma perfeição, uma inteligência que você fica observando ali, você fala, é Deus, né? É uma inteligência que a gente não consegue explicar como que eles se organizam daquela forma. E tão solidária, né? É uma coisa assim, uma solidariedade que a gente vê ali, porque é a lei que rege. Só que o animal é diferente de nós porque ele faz instintivamente. Ele não usa a inteligência racional como a gente. Não que o animal não tenha inteligência, mas não é racional enquanto nós. Não existe algo movendo a gente igual o animalzinho. Por isso a vontade. A vontade é a força da alma, é ela que te move. E o objetivo dela é o bem. Todas as faculdades da alma levam a isso. O Paulo, Diga, na nossa última aula de Mesmer, né, que eu estou transcrevendo, que foi excelente,
ele fala exatamente isso, né? Que o animal, ele usa a inteligência relativa da espécie a qual ele pertence e que o faz agir daquela forma. Então, ele fala que se nós formos dividir a inteligência da personalidade, a inteligência da alma, nós podemos afirmar que os animais têm uma inteligência relativa, né? Ele fala, Sim, uma consciência relativa. Por quê? Porque que eles agem de acordo, né, com aquela inteligência da espécie. Então, pega qualquer animal, você vê, eles têm um comportamento próprio. Pega os chimpanzés, pega as formiguinhas, pega os cachorros, né, os gatos. Então, foi muito bacana, inclusive, que ele explicou bem, né, essa coisa da inteligência dos animais. E eles mas você também... percebe, Má, como a gente recebe mensagens opostas todo dia? Ah, sim. Ontem o Dudu chegou para mim e falou assim: mãe, eu estava conversando sobre o Bud, que vai chegar, e sobre o Marley, que ele falou que estava com saudade, não sei o quê. Aí ele falou assim: mãe, eu vi uma teoria, eu queria ver com você se essa teoria é verdadeira. Eu falei: fala, filho, qual a sua teoria? Olha só, gente, mas isso vai se passando e a gente precisa parar para refletir. Aí ele falou assim: os animais, eles vivem pouco porque eles já compreendem o que é o amor. Ah, que bonitinho, Juliana. Entendeu? Porque ele estava falando da saudade que ele está sentindo do Marley, porque que o Marley teve que ir embora tão rápido. E aí você tem que trazer todo o pensamento dele. Filho, as questões fisiológicas é uma coisa, o corpinho dele, né? Tinha um problema genético, uma doença muito grave, né? Mas o animal, ele tem uma compreensão diferente da nossa, na questão do amor, né? Porque aqui em casa a gente brinca, quando o Iron faz alguma coisa, a gente fala como se fosse a fala dele. Ah, o Iron tá falando, nossa, que delícia isso aí que vocês estão comendo, eu quero um pedaço. A gente não vê, quem tem cachorro sabe. Ele acha que ele quer um pedaço. Mas ele não está pensando isso, ele está recebendo um estímulo. Se a gente for analisar friamente, ele está recebendo um estímulo pelos órgãos, né, dos sentidos, e isso faz com que ele salive. E a gente que tem a inteligência racional compreende que a salivação é o desejo que ele está ali de comer o alimento. Mas não é uma inteligência racional. Nossa, essa lasanha aí tá com uma cara boa, preciso comer um pedaço. Percebe a diferença? Mas todos os dias a gente recebe essas mensagens. Ah, os animais, eles são amor puro, são anjos. E aí tem esse entendimento que o Espiritismo traz, e isso não diminui nem os animais e nem a nós, porque tudo se interliga na harmonia. A gente está sempre ligado, tudo está ligado. E aí, quando a gente compreende isso, a gente respeita, olha a natureza de uma outra forma. Os animais, as plantas, tudo. E o outro ser humano. Tá com tosse aí, Cê? Não. Então é isso, gente. Eu acho que aqui ele vai aprofundar bastante nessas questões, na fisiologia, no automatismo, no condicionamento. Aí ele vai falar um pouquinho do perispírito. Não sei se a gente chega até lá, mas... Posso ler um pouquinho? Pode, Rô, claro. Então, vamos começar aqui. O espírito é sempre o árbitro de seu próprio destino. Em O Livro dos Espíritos, há uma resposta surpreendente quanto ao espírito. Diz o seguinte: é assim que tudo segue, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo
até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode compreender em seu conjunto. Podemos deduzir dessa frase que o princípio espiritual, cuja individualidade está presente no mundo espiritual, vai se ligando às formas, começando pelas partículas da matéria, progride nas formas mais complexas do reino mineral. Depois, vive a transição às células simples, os vegetais. Por fim, vivencia a experiência da vida animal, do mais simples aos animais superiores. Tudo em inúmeros planetas, que estejam nos mais diversos estágios evolutivos, de primitivo a feliz, em diversos ciclos. Por fim, reencarna no ser humano, mas aí terá de depurar suas faculdades, despertar sua consciência, desenvolver o livre-arbítrio. Pelas escolhas, vida após vida, adquire suas virtudes, amplia sua capacidade de ser útil. Então, se desprendendo da vida animal, ganha consciência no mundo espiritual, depura seu espírito, ganha experiência, aprende como servir a harmonia universal. Afasta-se da necessidade de reencarnar nos mundos físicos e progride como espírito liberto, tornando-se feliz, sábio, bom e, por fim, a figura do arcanjo, que são os espíritos puros. Não mais reencarnam, mas vivem ativamente trabalhando na vida espiritual. Toda dedução, porém, é uma opinião, e Kardec precisava aguardar um ensino submetido ao critério da universalidade do ensino dos espíritos superiores, para anunciar um novo conceito. E nos primeiros anos, essa condição ainda não havia se estabelecido. O ensino dos espíritos superiores é progressivo e é preciso tratar dos princípios mais básicos e depois passar aos mais complexos. A evolução do espírito é um desses de mais difícil compreensão, pois toca em diversas questões delicadas. A alma dos animais vai reencarnar num ser humano um dia? Na época de Kardec, não era fácil dar uma resposta clara no início da elaboração do Espiritismo. Até mesmo Rivaio não supunha a reencarnação como hipótese. Acreditava, como muitas das pessoas espiritualistas, numa só vida. Foram os espíritos superiores que demonstraram a lógica e a justiça dessa lei natural. No entanto, a maioria dos reencarnacionistas da época também acreditavam na mente psicose, que uma alma humana poderia transmigrar para um corpo animal. Essa é a crença dos hinduístas e budistas, por exemplo. Para os espíritos superiores darem uma resposta clara sobre o assunto, esse e outros conceitos fundamentais precisavam ser estabelecidos. O principal deles está na não retrogradação dos espíritos, ou seja, a evolução da alma se dá num só sentido, do mais simples ao mais complexo. Essa é uma questão básica da teoria espírita. A segunda é: os animais não possuem as faculdades próprias da alma humana, que são a razão, que permite desenvolver a inteligência racional,
o senso crítico e também adquirir conhecimentos. A vontade, que proporciona a capacidade de escolher por si mesmo, adquirindo o livre-arbítrio, proporcionalmente ao desenvolvimento da inteligência. Também pela vontade se conquista o senso moral, distinguindo entre o certo e o errado, tendo as leis morais presentes na consciência como medida. A imaginação, que trará a criatividade, o senso estético, a compreensão do belo. É a vida humana. Já o animal vive apenas submetido às leis da fisiologia. É submisso ao comando dos instintos e das emoções básicas. Medo, raiva, nojo, tristeza, prazer, dor. Ainda não age por um domínio da vontade. Reage sempre aos estímulos externos e impulsos de seu sistema nervoso. É o cérebro que lhe dá a sensação da fome, de saciedade, impulsiona a fuga, motiva o ataque e a caça. Tudo com o objetivo de aperfeiçoar e manter a espécie e preservar a vida do indivíduo. É a vida animal. O ser humano, desde suas primeiras vidas, tem um espírito, mas está ligado a um corpo, que lhe exige também vivenciar a vida animal. Quando morre, o corpo retorna à espiritualidade, onde vive a vida espiritual. Em abril de 1865, depois de muitos estudos e análises de centenas de mensagens, Kardec publica uma dessas mensagens, assinada por Moqui, que aproveita todos os ensinamentos anteriormente compreendidos para afirmar que a luta é necessária ao desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exerce suas faculdades. Na vida do homem primitivo, aquele que ataca para ter seu alimento e aquele que se defende para conservar sua vida se rivalizam em astúcia e inteligência e aumentam, por isso mesmo, suas forças intelectuais. São os primeiros passos da futura evolução intelecto-moral. Enquanto isso, entre os animais ou seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, em que a inteligência não está ainda senão no estado de instinto, a luta não poderia ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Kardec, Revista Espírita, 1885, abril, página 2. Há aí também... Só um minutinho, Rô. Tá. Antes que você continue, gente, para quem quiser mais detalhadamente, no Revolução Espírita, no meu é primeira edição, na página 369, tem todo o desenvolvimento do entendimento de Kardec sobre esse assunto. É um item que está o ensino dos espíritos sobre o destino da alma dos animais, tá? E aí tem cronologicamente tudo isso que a Rô leu, até que o Kardec estabelece, né, definitivamente a posição em relação à alma dos animais, tá? Depois, a senhora só vem com um lixo. Ela que é. Microfone aberto. Tem microfone aberto. Há aí também um valor moral de fundamental importância, pois há uma significativa mudança. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Este é o ponto de transição entre o animal e a alma humana, quando ela alcança o grau de maturidade necessária para a sua transformação. Recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral. Centelha divina, em uma palavra,
que dão um novo curso às suas ideias. Dotam-na de novas aptidões e de novas percepções. Ô, Ju, não só a Ju, vocês também que ficaram escutando, né? Ele colocou aqui nesse último parágrafo, que começa, né? O ser humano, desde suas primeiras vezes. Ele coloca um comentário à parte de uma outra pessoa, né? Que está até entre aspas. E aí aqui ele tem essa parte que a Marisa pegou e falou que tem lá o desenvolvimento no livro, e depois eu continuei lendo essas letras pequenininhas, que está referindo a esse último parágrafo que a gente está lendo. Eu entendi que essa É comentário aspa dessa porque pessoa que Kardec. está entre aspas, né? Mas é porque Kardec, o livro, vamos lembrar que o livro não foi escrito por Kardec. O livro é de um autor, do Paulo, certo? E do Lucas. E quando ele cita Não estou Kardec, falando literalmente... disso. Não é isso. Aonde que você viu? Então, ó, esse último É parágrafo da aqui, que revista a gente Espírita, começou Rô, é lendo. isso que a Miriam está falando. Ele está fazendo uma referência à revista Espírita, Isso. porque o artigo completo ou os comentários que ele está colocando aqui nas aspas são da revista Espírita. Entendeu? Então, ó, Kardec colocou uma dessas mensagens assinada por Mock. Mock é uma pessoa, né? Aí o Mock, ele vai falar essas coisas que estão entre aspas. Que É uma estão na opinião revista do Mock Espírita. em relação à evolução dos animais, não é isso? Mas que está na revista Espírita. Sim, aí essas letras pequenininhas que está aqui ainda é a ideia do Mock em relação aos animais. Porque todas as publicações da revista Espírita têm um espírito assinando, todas não, né? Entre aspas. Porque Eu daí estou tem os querendo comentários de Kardec. entender, não estou questionando, estou querendo entender. Tá certo. Que quando ele coloca Ibiden, ele está se referindo à revista Continuação. Espírita de 65, que é a mesma Porque ele citação. fala assim, ó. Porque ele fala assim, aí tá 2 pontos. Aí ele fala, quando ela alcança o grau de maturidade necessária para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral. Não é Kardec que está falando isso, é o Mock? Kardec. Então, é o agora tem que Kardec ver, falando. Rô, porque, o por Kardec exemplo, falando. no mesmo artigo, às vezes Kardec traz ali a comunicação e tem o comentário de Kardec. Então, a gente tem que ir lá no artigo para ver se essa parte do artigo é o espírito ou o Kardec, entendeu? É a ideia de Mock, né? Mas Porque está o que eu estou na querendo revista Espírita questionar de aqui, Ju, 65. o que eu estou querendo questionar é que ele coloca aqui, ó, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral. E a gente está estudando coisas que não é Deus que dá, né? A gente que conquista. É isso que eu estou falando. A gente conquista o livre-arbítrio e conquista o Recebe senso de moral. Deus. Não, isso é um princípio que está dentro da lei de progresso. Dar é no sentido de que você está pronto para receber uma nova faculdade. Você não vai mais agir condicionada pelo instinto. É Mas a eu forma entendi o dele que a Rô escrever, falou. entendeu? Eu entendi o que a Rô falou. É como se fosse um presente de Deus. E não é uma conquista do homem. Não é nesse Por isso que eu sentido? estou achando que esse comentário é de Mock. Não, mas na Mas tudo Gênese bem, também. pode ser que eu Não, não Rô, na entendi. Gênese está escrita bom. exatamente a mesma coisa. Tá. Dar, que ele está colocando assim, ó, você, aqui, ó. Quando Recebe ele de fala, Deus. quando ele recebe de Deus novas faculdades. faculdades. A centelha divina, o que é a centelha divina? Algo de É o Deus. espírito. Não, porque o animal também tem espírito. Também é um princípio inteligente ali. É o início. É o princípio inteligente. O princípio É espiritual. como se você recebesse uma nova aptidão, uma nova faculdade.
Não entendi, Ju. Centelha divina não. Mas tudo bem, Não às é vezes a eu não luz. entendi. Para mim, centelha divina é a criação da alma. Não, porque no animal também existe a criação da alma. Quer ver? Deixa eu Então, pegar lá na Gênesis onde E que não é a tá. centelha divina no animal também? Então, mas aqui ele tá falando do homem, ele não tá falando do animal. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que tá. Não está escrito Na recebe de Gênesis ele Deus. fala a mesma coisa. Cecília, está na 320, as duas últimas palavras, recebe de Deus. Aonde? Na Gênesis? Não. Agora eu vi. Achou? Já sei, obrigada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá tão arriscada essa Gênesis. Me parece aí, pela forma do português, que está claro, né? De que recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral. Centelha divina em uma palavra. Então, o que é a centelha divina? É o livre-arbítrio e o senso moral. É a Português. liberdade, no meu entendimento. O livre-arbítrio. Então, não, mas- aqui na frase, eu estou analisando só a frase aqui. Como ele escreveu. Então recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral. Centelha divina em uma palavra. Ele acabou de definir. É Aqui. verdade, você tem razão, A Satiro. É um liberdade. Português, aposto. claro, não tem diferença. Português, não tem... claro, é um aposto, sim. Está fazendo uma explicação. Está certíssimo. Que dão, ou seja, e aí o livre-arbítrio e o senso moral dão um novo curso às suas ideias. Dotam-na de novas aptidões e de novas percepções. E o Ibid, Mas o livre-arbítrio não é uma conquista? E o senso moral também? mas você ganha faculdade de ter o livre-arbítrio. Você não ganha o livre-arbítrio pronto. Você tem que desenvolver. É gradual. Não muda isso. É como se ele tivesse propício a desenvolver tudo isso por si mesmo. Ele já tem Mas vai ter que capacidade desenvolver. de seguir. É, isso mesmo. O que está escrito aqui é isso. Quando ele alcança o grau de maturidade necessária, recebe de Deus novas faculdades, recebeu as faculdades. Aí vocês têm que lembrar que em vários lugares na obra de Kardec se explica como é que essas faculdades se desenvolvem, progridem de forma gradual. Como é que a gente desenvolve o livre-arbítrio e o senso moral? Tem que ser desenvolvido. Isso aí não está dito aqui, mas a gente sabe pelo estudo da moral autônoma. Certo? Então não confundir. Mas tá na Gênesis, Não há- por isso que não eu há queria uma pegar a contradição Gênesis. humana. Ó, Na primeira vida humana, ele recebe de Deus o livre-arbítrio e o senso moral? Na Isso primeira aí. vida humana? quando ele fala centelha divina, é a Eu tô achando liberdade. estranho. Mas não deixa de ser a liberdade. A liberdade tá certo. A liberdade é A liberdade e o centelha senso moral. Olha o que ele fala na Gênesis. Tudo isso que está escrito aqui está aprofundado na Gênesis. Abre a Gênesis no item 24 do capítulo 3, onde ele está trabalhando tudo isso que ele está falando aqui, ó. Nos seres inferiores da criação, cujo senso moral ainda não existe, que são o quê? Os animais, eles não têm o senso moral, no qual a inteligência não substitui o instinto, ou seja, eles têm a inteligência, mas quem comanda é o instinto. A luta só pode ter como objetivo a satisfação das necessidades materiais. Uma das necessidades mais imperiosas é a da alimentação. Eles, então, lutam apenas para sobreviver, ou seja, por conquistar ou defender uma presa. Mas não poderiam ser estimuladas por um motivo mais elevado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Assim que ela atinge o grau de maturidade necessário para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio
e o senso moral, a centelha divina em uma palavra, que dá um novo curso às suas ideias, dotando-a de novas aptidões e percepções. Porém, as novas faculdades morais, é aí onde o espírito inicia para as questões morais. As novas faculdades morais com as quais foi dotada só se desenvolvem gradualmente, porque nada é brusco na natureza. Há um período de transição no qual o homem muito pouco se distancia dos irracionais. Nos primeiros tempos, o instinto do animal domina e o motivo da luta continua sendo a satisfação das necessidades materiais. Mais adiante, o instinto animal e o sentimento moral, a centelha divina é a liberdade, é o senso moral, é tudo isso que ele está falando aqui, ó. Se contrabalançam e se equilibram. Então, o homem luta não mais para nutrir, não mais para se nutrir, mas para satisfazer a ambição, o orgulho e as necessidades de domínio. Mas, ainda para isso, ele precisa destruir. Todavia, à medida que o senso moral ganha preponderância, a sensibilidade se desenvolve e a necessidade de destruição diminui, até desaparecer por tornar-se detestável. É quando o homem tem horror ao sangue. E aí ele vai falar que, contudo, a luta é sempre necessária para o desenvolvimento do espírito. Porque mesmo chegando a esse ponto, que nos parece culminante, ou seja, o ponto principal, está longe de ser perfeito. Somente às custas da sua atividade, ele conquista o conhecimento, a experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. No entanto, nessas circunstâncias, a luta que já foi sanguinária e brutal torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Eu acho que eu entendi agora, Ju. Ele está ressaltando aqui o marco do princípio da espiritual da vida animal, porque depois da vida animal, os animais, vem a vida humana. O próximo é a vida humana. Então, é o marco, assim, a partir desse marco, ele recebe de Deus o livre-arbítrio, o senso moral para ele desenvolver. Então, aí é vida humana, não é mais vida animal, é princípio espiritual, é princípio inteligente. Eu acho que agora eu consegui entender. Eu Ju, vou. E aí, não... Pode falar, Miriam. Obrigada. Ju, quando você falou que era da Gênesis, eu fui procurar aqui no estudo que a gente fez da Gênesis. Por isso que eu disse outro dia para você que eu preciso estudar muito mais a Gênesis. Olha o que está escrito aqui, dito por você na aula, ou por alguém do grupo. Centelha divina é a consciência de si, que se tem quando começa a questionar. É a porção divina em nós. Essa palavra porção divina em nós eu não usei, mas tudo bem. Então alguém do grupo usou. Mas, gente, quando a gente... o animal, ele tem consciência de si só quando ele está ali no corpo. Porque ele sabe que ele está ali vivo, ele come, ele se relaciona. Mas espiritualmente, ele tem consciência de si? Não. Não. Então, quando ele fala centelha divina, são novas capacidades. É quando a gente... O primeiro passo, como a humana, para a gente se diferenciar do animal, é a gente desenvolver a consciência de si mesmo. Que aí é lá onde Kardec coloca na Revista Espírita, não é na centésima, não é na primeira ou na centésima vida que o homem adquire consciência de si mesmo, é talvez na centésima ou milésima. Porque, gente, imagina a gente na primeira reencarnação nossa como humano, qual é a diferença nossa para um animal? É nula, né? Quando a gente estuda a Gênesis, às vezes eu coloco, né, as fotos lá do homem da caverna, mais ou menos, né, do processo de desenvolvimento físico. Quando a gente vai estudar a Gênese, agora me fugiu o nome, não a espiritual, a Gênese orgânica, o que ele fala? Que os corpos dos símios podem muito bem ter servido de habitação, mas há de se diferenciar o habitante, que já é um espírito
né, uma alma humana do habitante enquanto alma de um animal. Então, ele está falando desse processo. Só que essas faculdades estão ali em estado, né, latente, não se manifestaram na sua plenitude. E aí, onde lá no capítulo do bem e do mal, ele vai desenvolver todo esse processo de desenvolvimento, né, do ser humano e das 3 etapas que ele passa. Então, primeiro, somente as necessidades de alimentação, basicamente. E isso se passa por um longo período. Quando, né, lá a gente dá o exemplo do filme dos Croods, quem já viu, percebe. Eles são condicionados pelo quê? Pelo medo. Eu não posso sair da caverna à noite, é perigoso. Até que a filha deles pega e sai. E aí, quando eles saem da caverna, eles descobrem um mundo novo. E cada vez eles têm que vencer o medo e desenvolver o quê? A inteligência para construir a casa deles, para ter uma vestimenta adequada para cada estação do ano. E onde eles se inspiram? Na natureza. Então, é todo um processo de desenvolvimento. E quando ele fala recebe, a gente consegue, na nossa limitação, falar assim, não, agora vai ser um animal e passar para... Você já está pronto para entrar na fase humana. Isso compete a Deus. Por isso que ele fala recebe. Mas não no sentido de privilégio, entendeu? De presente. É no sentido que, você, enquanto animal, você passou por todas as etapas do desenvolvimento. E agora você está apto a receber novas faculdades, onde você vai ter em potencial o livre-arbítrio, o senso moral, a inteligência racional, consciência de si, mas tudo isso num processo gradual do desenvolvimento. Mari, tu queria falar? É isso que eu ia falar mesmo. Esse recebe de Deus está no sentido assim de um processo gradual da lei de evolução, né? Chegando nesse ponto, recebe de Deus, quer dizer, está na lei já embutido o acréscimo do livre-arbítrio e o senso moral em potencial ainda, né? Para ser desenvolvido através das experiências. Porque quando a gente lê recebe de Deus, se você ir pela letra, aí tem o conflito de que a Rosângela falou, né? Não é dado, não é essa a interpretação, é no sentido de estar na lei do progresso, essa graduação. Por isso que eu achei que foi esse mock que poderia estar dizendo isso, né? Então, deixa eu falar uma coisa. Não é não. Ó, eu estou com a Revista Espírita aqui na mão. O artigo é de abril, chama-se... Eu vou ler lá depois. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. E não tem no final do artigo, pelo menos eu estou olhando uma olhada, não está assinado por MOC. Está um artigo como se fosse escrito por Kardec. Fala para mim, Marisa, o ano. Revista Espírita, ó, 1865, no mês de abril, o artigo chama-se Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Tá? É esse artigo que é citado na Revolução Espírita e aqui também. E, para minha surpresa, eu estou lendo para ver se tem alguma referência que é de algum espírito que escreveu, e nem no final não está escrito nada que atribui a MOC. Inclusive, ó, não sei se dá para vocês verem o final do artigo. No final do artigo já tem um outro título, Um Sermão sobre o Progresso. Tá? Não sei por que isso, Mas, olha, gente, dá licença um pouquinho. Aqui, voltando lá a essa dúvida, aqui no texto, para mim, está muito claro que ele diz o seguinte, que assinada por uma mensagem assinada por MOC
Aproveita os ensinamentos anteriormente para afirmar que, então, Mock está afirmando somente o que está entre aspas, o resto é Kardec. Não tem, nós estamos aqui há meia hora discutindo isso, duas frases entre aspas, e aqui, para mim, no meu entendimento, está escrito aqui, ó, que foi Mock que afirmou essas duas frases entre aspas. O resto é Paulo e o resto é Kardec. E, no meu entendimento, centelha divina, tem um salmo lá no Novo Testamento que fala: vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, o que eu entendo disso? Que dentro de nós tem uma centelha divina, entendeu? Quer dizer, um poder, uma força, até da criação. Por isso que eu penso que centelha divina não é liberdade. Baseada aí nesse Salmo 82. Então, a liberdade é uma das aptidões. Liberdade, senso moral são aptidões. Então, são uma das aptidões. Então, você só é um agente moral quando você é livre, porque senão você é condicionado igual um animal. Entendeu? Então, aí você tem que pensar em todas as questões psicológicas que envolvem o ser. Não é uma coisa só que forma o ser. Porque quando a gente vai estudar Deus, a gente vai estudar Deus e seus atributos pela metafísica. Justiça, bondade, inteligência, vontade, razão, conhecimento. Então, tudo isso é a centelha divina, é um conjunto, porque Deus não é uma coisa só, ele não é só inteligente, ele não é só bom, ele não é só justo, entendeu? Então, quando ele fala as aptidões, ele está citando ali a liberdade e o livre-arbítrio como uma condição primordial. Que aí é quando a gente vai lá na espírita, ele vai falar o quê? Como que a gente chega a Deus? Como que ele fala na revista espírita que a gente chega a Deus? Não sei. O Mário queria falar, Mário. Não? Quer? Não chega a Deus se não for pela liberdade. Então, Ju, mas para que o amor que lhe tivesse, é uma metáfora, amor né? É refletido e livre. Entendeu? É uma metáfora, não adianta a gente querer passar, traduzir uma figura de expressão aí. Centelha divina é uma porção divina em nós. Eu acho que mas tem que ser interpretado como uma metáfora, uma figura de linguagem. Mas eu acho que a grande diferença, essa palavra está aí para dizer o seguinte: essas questões da liberdade, livre-arbítrio, senso moral, é a grande diferença do ser humano para os animais. Sim. Entendeu? E realmente é. Aí você constrói aptidões que os animais nunca terão. Entendeu? Então, nesse sentido, é que ele se refere como centelha divina. O resto é especulação, o resto é bate-papo. A gente não... Alguém aí já viu o livro Tratado do Espírito segundo os Espíritos Superiores? Não tem, né? Ainda não disseram como é que a coisa funciona lá em cima. Então, quando alguém receber, passa que a gente estuda a centelha divina. Até lá, só pode ser uma metáfora, no sentido de... É o que nos diferencia, que o divino nos deu. Eu entendo assim, é o que o divino nos dá e que nos diferencia dos animais. E que permite que a gente faça a nossa parte. Entendeu? Enquanto eu não chegar nesse ponto, aí o que você e a Ju falaram está certíssimo. Não é dado na matéria de Deus dar. Tirar essa ideia da cabeça. É um processo. Chega uma hora que você segue no processo e começa a desenvolver o livre-arbítrio e o senso moral. Aí você é ser humano. Por definição, você passa... Quando começa a desenvolver isso, você passou a ser um ser humano. Que é o exemplo, acho que foi esse o exemplo que a Ju deu, entre a forma orgânica de um símio, mas o problema não é a forma dele, o aspecto, qual é o espírito que está ali dentro. Ele já é um espírito com essa centelha divina, que já pode desenvolver livre-arbítrio, senso moral, ou ele ainda está só carregado pelos instintos?
por exemplo, entendeu? Essa mudança, ela não é um estalar de dedos, ela é uma mudança gradual, uma mudança da natureza, natural, né? Aí, isso, nesse sentido, é que ele aponta e ele usa uma metáfora. É uma centelha divina, é o que nos diferencia dos animais. Meu entendimento é só isso. Porque realmente é isso, né? Sem isso daqui, você não vai ter. O animal não tem isso, tem absolutamente nada disso. Daí para frente. O animal, ele não escolhe, ele age por instinto, né? E aquele exemplo que a Ju deu dos desenhos daquela família pré-histórica, eles estão lá dentro da caverna, todos eles, mas daí a filha, aquela menina, ela escolhe, ela fala assim, eu não quero mais ficar aqui dentro, quero ir lá fora. Ela escolhe. E eles não, eles ainda estão pelo instinto de conservação, de manter a vida deles, que eles estão protegidos dos animais pré-históricos, né, tal. E ela escolhe, ela fala assim, não quero ficar mais aqui dentro, quero ir lá fora. E ela dá um jeito de ir lá para fora. Aí eles começam a viver do lado de fora também, né? A mudar de lugar. Então, eu estava assistindo a live do Paulo, do estudo do livro Pensamento e Vida, e daí ele estava falando que o livre-arbítrio é o ato de você escolher entre uma coisa ou outra, e o que você vai escolher entre uma coisa ou outra, você vai fazer, você vai pensar a escolha que você está fazendo. Aí você vai fazer também uso do seu senso moral. Vai fazer a escolha, vai fazer a escolha que você quiser. Você não está mais sendo guiado pela inteligência instintiva e nem pelo ambiente, vamos dizer assim, né? Nem pelo medo, pela raiva, pela dor, por essas coisas. Ó, na Revista Espírita, eu fiz a busca aqui, ó. Tem um artigo desse MOC, são 3 artigos que ele assinala. Um é a imigração dos espíritos, o outro é em agosto de 65, que chama Problema Psicológico, que ele vai falar de 2 irmãos idiotas, e ele está descrevendo, né, as questões psicológicas dos meninos. Eu acho que vale a pena ler um pouquinho mais, que está complementada a ideia logo na frente. Hoje, depois você puder colocar qual o ano e o mês, aí eu vou... no ano de 65, é só fazer a busca lá na... É abril de 65. Um é em setembro, um é em agosto, e o outro... O outro é de... Olha, abril de 65. No ano de 65, Kardec publica. Sim. E o outro é do mês de... Deixa eu ver aqui, de maio. Que é através do... Acho que é do doutor... O médium Deslians. Ju, agora eu fiquei confusa, porque aqui está escrito em abril de 1865... Depois de muitos estudos e análises, Kardec publica uma dessas mensagens assinada por MOC. Então pode ser, gente, que ele recebeu essa mensagem e não publicou na Revista Espírita. Entendeu? Entendi. Não sei se é um documento que o arquivo do CEDOR tem, e aí ele está fazendo a citação, e depois ele está trazendo aqui a citação, que no meu entender, né, da Revista Espírita de 65, de abril de 1865. Assim como o que está escrito aqui, está escrito na Gênesis, só que com mais detalhado, né, porque está o artigo inteiro na Gênesis. Tanto que o capítulo da Gênesis chama Destruição dos Seres Vivos um pelos outros. Que é onde ele dá exatamente o mesmo fechamento. A mesma coisa que está escrito aqui, está escrito na Gênesis. Acho que vale a pena ler mais alguns parágrafos que complementam essa discussão que a gente falou, finaliza. Fecha, dá um fechamentozinho.
ler até o Ibidem, não foi? Que a gente. Porque depois a gente tem 8 minutos. Pode, tá bom. Mas nada é brusco na natureza e as novas faculdades morais próprias do homem se desenvolvem gradualmente no decorrer de inúmeras vidas. Há um período de transição em que o homem se distingue com dificuldade animal. Nessas primeiras idades, o instinto animal domina e a luta tem ainda por móvel a satisfação das necessidades materiais. Ibidem. À medida que o senso moral domina, o homem foge da violência, sua sensibilidade se desenvolve. Depois vai, por seu esforço e pelas escolhas das provas, desenvolver-se intelectual e moralmente. Depois dessas reflexões e desenvolvimentos, Allan Kardec conclui. Esta explicação, como se vê, prende-se à grave questão do futuro dos animais. Nós a trataremos proximamente a fundo, porque ela nos parece suficientemente elaborada e cremos que se pode, desde hoje, considerá-la como resolvida em princípio, pela concordância do ensinamento. Ibidem. Lejo ainda? Sim. Portanto, segundo o Espiritismo, o princípio espiritual se desenvolve passando pela forma das mais ínfima partícula atômica, a célula simples, ao vegetal, aos animais complexos, progressivamente, dando complexidade à sua forma perispiritual, aprendendo a lidar com os instintos e emoções, até sua vida humana. Dessa forma, durante a evolução do átomo ao arcanjo, o princípio espiritual vai lidar com 3 grupos de leis naturais: as leis físicas, as leis fisiológicas e as leis da alma. Continua? Sob o domínio das leis físicas, as formas respondem de forma passiva e automática, por meio das leis da causalidade, em termos gerais, sem considerar o mundo dos sistemas físicos próximos da escala atômica. Pela física, os movimentos podem ser previstos, calculados, seguindo padrões quantitativos regulares. Houve um tempo em que nosso planeta, quando somente havia os minerais, nenhuma forma de vida. As leis da matéria são da previsibilidade e do determinismo. Qualquer forma de vida demonstra a existência de um outro conjunto de leis naturais que regem a vida animal. Os animais estão submetidos ao automatismo e são regidos imperiosamente pelos instintos. Desse modo, a partir dos estímulos exteriores, o organismo reage pelas forças internas do prazer e da dor, controlado pelo sistema nervoso, provocando os estados emocionais adequados para responder à conservação da espécie e do indivíduo. As dificuldades da vida são estímulos para a evolução das espécies e o progresso dos princípios espirituais, que desenvolvem as habilidades de interagir com o corpo físico. Os animais não têm consciência alguma das questões morais e sociais. Agem somente com uma inteligência instintiva, apropriada à espécie e determinada por sua genética. Um cachorro pode ser condicionado quando seu dono faz uso de petiscos, para que ele execute, sob um comando, um movimento desejado.
Depois disso, o animal vai sempre responder submisso ao comando, sem conseguir escapar desse mecanismo. As leis fisiológicas são do automatismo e do condicionamento. No mundo espiritual, porém, os espíritos não estão submetidos às mesmas leis da matéria do mundo físico, mas às leis próprias desse ambiente. Também as leis fisiológicas, instintos e emoções básicas não são necessárias na espiritualidade, pois o corpo espiritual não sofre qualquer tipo de degradação ou entropia. Vamos parar aqui, Rô, porque aqui ele vai entrar em outra questão, tá? Que é o perispírito, as questões do mundo espiritual, então muda, aprofunda mais ainda o entendimento, e aí a gente não vai conseguir aprofundar, porque falta só 3 minutinhos. Então, vou anotar aqui, a gente vai parar na 322, certo? Aí a gente relê esse parágrafo no mundo espiritual e continua na semana que vem. Porque aqui é onde ele está dando o fechamento, né? Que as leis fisiológicas são do automatismo e do condicionamento, da questão do animal, né? E onde ele fala, o animal não tem consciência alguma das questões morais e sociais. Então, por isso, as questões da consciência de si mesmo, livre-arbítrio, senso moral, é todo esse processo de separação do animal do homem que ele está trazendo a reflexão aqui nesse capítulo. Que é o link que ele faz lá na Gênese, né? Da cadeia que você leva. Ninguém quer falar nada? Vocês não quietos? Lá na Gênesis também, depois, quem quiser olhar no capítulo 6 da uranografia, no item 11, que ele vai falar, né? Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus. A grande lei da continuidade se faz reconhecer. Considerando as forças nela mesma, pode-se formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Vós não sabereis apreciar essa lei em toda a sua extensão, porque as forças que a representam no campo de vossas observações são restritas e limitadas. Nossa, eu preciso estudar tanto, gente, para aprender tudo isso. Quando ele falar isso, eu vou falar que é vida, viu? E é vida. Essa reencarnação não é suficiente para estudar tanto. Não vai ser nem suficiente estudar todas as obras profundamente, imagina. Relaxa, nada que mais umas 1.500 a gente começa a entender. Afinal, o que é o tempo? Né? É só uma medida relativa. É. Mais as 1.500. E a reencarnação é um sopro. É um sopro na vida do espírito, não é nada. É um tiquinho. Mas sabe uma coisa assim triste que eu fico pensando? Todo esse estudo, né, científico, filosófico, parece assim que a gente vai, parece que eu fico ainda com tanta ignorância minha, tão distante dos ensinamentos de Jesus, a coisa começa a ficar muito pragmática, né? E aí você fica, cara, mas e aquilo tudo que Jesus ensinou de amor, de bondade, de isso, de aquilo? Onde fica Jesus nas nossas orações?
Ai, gente, eu fico assim, tão triste. Não sei se acontece com alguém, eu ainda estou confusa. Mas quando você compreende o processo psicológico do desenvolvimento do espírito, isso faz com que a gente possa compreender as palavras do Cristo. E os atos, vou né? dar E minha os atos. opinião, tá? Porque a partir do momento, né, que às vezes a gente fala, ser bons, fazer o bem, e aí você tem atitudes que te trazem o remorso, o que você pensa? Imediatamente você pensa assim, ó, eu sou mal, e aí logo em sequência vem um fato, uma circunstância na sua vida, uma vicissitude, e aí o que acontece? Você fala assim, ó, inconscientemente é Deus me punindo. Porque eu sou má. Lembra aquele dia que eu fiz aquilo pro fulano? Nesse sentido você tem que... É verdade. Aí vem aquela bendita coisa assim, ó. É a lei do retorno. Então eu tenho que pagar e sofrer, muito bem sofrido, é a submissão passiva. E quando você entra na passividade, você não usa os seus atributos enquanto alma, a sua força da alma, as suas faculdades, para se modificar. E como você se modifica? Consciência de si mesmo, entendimento que aquele ato que você fez é um ato errado, mas ao mesmo tempo que você está num processo psicológico de desenvolvimento e que esta vicissitude não é um castigo, é uma consequência da vida material que a gente está, porque para eu chegar no estágio do Cristo, ele também passou as mesmas vicissitudes, porque é a lei. E aí vem aqueles negócios da religião. Deus é o Jesus é o filho do homem, o escolhido. Percebe? Colocam Jesus lá longe de você, fora, inalcançável. Quando a gente pensa no Cristo dessa forma e entende a lei de harmonia, entende a solidariedade, a cooperação, a perpetuidade das relações, a lei de progresso, faz com que a gente perceba que Jesus caminha ao nosso lado. No sentido que estamos todos conectados. Mas ele não vai fazer por mim aquilo que é da minha responsabilidade. E esse é o meu entendimento. Para a gente compreender o Cristo, é necessário a gente ter a compreensão do processo de desenvolvimento do espírito para poder entender o processo que o Cristo passou e chegou ao estágio de espírito puro. Não como escolhido, privilegiado, mas como fruto de seu mérito. E aí, Rolim, obrigada, Ju, realmente isso é verdade mesmo. A gente esquece disso. Fala, Rolim. Há uma passagem de Jesus conversando com um jovem e ele fala o seguinte: o que está escrito nas Escrituras? Como lês? Hoje nós podemos fazer a seguinte pergunta, né? O que está escrito nas Escrituras? Como eu lia e como vou ler agora? Com todo esse apanhado de informações que nós estamos tendo, como vamos ler agora? Esse vai ser o diferencial para o futuro nosso e todos aqueles que estão em torno de nós. Enquanto isso, você não chega lá, você vai anotando as perguntas que você vai fazer para Jesus. Que tu vai chegar lá com ele, entendeu? A hora que eu for tomar um café com ele, né? Isso, aí você já vai anotando, ó, eu trouxe umas perguntinhas aqui pro primeiro encontro.
Entendeu? Aproveita que a Ju vai falar com o Paul Janet, enquanto isso. Eu vou falar com Jesus. Isso aí, tá vendo? Tá vendo? Olha, gente, eu ainda nem pensei em falar com Jesus. Porque, Não, assim, né, no que eu der essa ideia, a Ju já pegou um caderno e botou do lado. Perguntas para Jesus. Ela já botou do ladinho. Assim. Vai fazer diferença pensar como você colocou agora também, né? Obrigada. Ju, porque é importante. Diga, verdade. Eu achei interessante esse parágrafo que ele começa aqui. Portanto, segundo o Espiritismo, o princípio espiritual, dando complexidade à sua forma perispiritual. Então, assim, o perispírito é o elo do espírito e o corpo físico, né? E aí ele fala que o princípio espiritual vai dando complexidade à sua forma perispiritual, aprendendo a lidar com os instintos, emoções e tal. Mas eu achei interessante, e é o que eu entendi aqui também, não posso ter entendido errado, que a importância do princípio espiritual para o princípio inteligente, né? Porque ele vai dando complexidade à sua forma perispiritual. Então, ele tá lá no mundo dos espíritos, vamos dizer, né? A parte perispiritual que vai ganhando complexidade. Acho que para quando a gente tiver em condição de despertar enquanto ser humano, né? Não mais corpo animal inferior assim, né? Nossos irmãos animais não são inferiores, eles são superiores na escala deles. E para desenvolver o nosso perispírito, né? Esse elo de união entre o espírito e o corpo. Achei interessante. a gente vai aprofundar no perispírito semana que vem, que acho que é um tema muito importante, né? Que requer uma compreensão mais profunda. Certo, gente? Então, a gente se vê aí pelos... Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, Mária. Boa noite. Obrigada pela oportunidade todos, de aprendizado. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço. Boa noite.